Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Como vocês já estão vendo, numa terça-feira de carnaval. Isso mesmo, a aula é ao vivo aí, ó. Terça-feira de carnaval, a gente aqui passando aí matéria, conteúdo e, claro, algumas habilidades aí para elevar e continuar aí o aprendizagem de todos. Para me acompanhar, seu porta-voz de vocês aí no chat, colocar se vocês estão me zoando ou não, professor Tony. É isso aí, você deve estar perguntando, cadê a máscara do professor Tony, né? Na verdade é que eu sou o professor Osmar, eu estou usando a máscara do professor Tony, tá certo? E vou aqui acompanhar com vocês aí a aula do Jonas a respeito de decomposição e fatores primos, né? Isso. Já mandando aí um abraço pro pessoal de Araraquara, né? Escola Urias, já mandando um bom dia pra gente. E a Escola República da Nicarágua, lá da Leste 4. Um abraço aí pro pessoal da Leste 4. Isso aí, um abraço a todos, muito obrigado aí pela participação, muito obrigado a todos. Lembrando aí que nós estamos continuando aí essa ideia de decomposição, os fatores primos. Ontem nós vimos aí os divisores de novo, demos uma olhada. Lembrando que essa é a penúltima aula dessa habilidade. Amanhã nós encerramos, amanhã dia 17, nós encerramos essa habilidade, beleza? Pode pôr na telinha para eles então a habilidade? É a habilidade do sexto ano, não tem? Habilidade 6. Resolver elaborar situações problemas que envolvam ideias de múltiplos e de divisor, no caso aí, reconhecendo os números primos, múltiplos e divisores. Então hoje nós vamos continuar a ideia aí da decomposição, nós estamos focando muito nessa ideia da decomposição, principalmente para você, aluno do sétimo ano, que já viu isso daí, né? Você já tinha visto isso no ano passado, você já tinha visto, então nós estamos reforçando, e aí agora um pouquinho aí, digamos, pouquinho mais complexo, digamos assim, alguns exercícios, claro, tentando aí sempre aprofundar em alguns aspectos. Então, sempre lembrando dessa telinha, né, vai aparecer aí para vocês a ideia da decomposição. Então, de novo, os números, né, então a decomposição em fatores primos ou a fatoração, que nós podemos também utilizar o mesmo nome. Então, nós temos algumas ideias aí. Então, o número, ele apenas pode ser dividido por fatores primos. Então, a ideia, nós estamos usando os fatores aí primos, né? O 2, o 3, o 5, o 7 e assim por diante. A ideia, né? Então, o ideal é iniciar sempre pelo menor fator primo possível e dividir o número por esse fator até que não consiga mais. Então, essa é a ideia. É uma regra? Não. Você poderia começar com outro valor, pode fazer sem problema algum. Mas a ideia é tentar fazer mais ou menos isso daí, que é o que nós vamos fazer aqui hoje. Quando não conseguir mais dividi-lo, deve-se passar para o próximo fator primo, seguindo a mesma regra. E é importante falar isso, né, Tony? Que sim, a divisão tem que dar exata, né? Exato. Então não pode ter... é sempre bom também manter a ordem desses números primos, né? Normalmente as pessoas trocam a ordem, depois para voltar para o número primo correto dá um trabalhão danado, Isso né? mesmo, por isso que é tentar esgotar uma maior possibilidade dele. Então se eu consigo dividir por 2, vou tentar até quando eu não consiga mais dividir por 2. Máximo, né? Isso mesmo, essa é a ideia mais ou menos. E a última aí, né, no caso, é a divisão. No caso, terminar sempre que o resultado for 1. Então, a ideia é terminar sempre nesse possível 1 ali, que você consegue aí fazer a fatoração. Então, pensando nisso, né, hoje é uma aula, nós vamos tentar fazer alguns exercícios, aí, tentar resolver alguns exercícios. Já vou começar com uma atividade. Pode pôr na telinha para eles, que é o seguinte, ó. Então, como eu falei, hoje é um pouquinho de interpretação. Então, hoje nós vamos interpretar aí os exercícios. Lembrando que nós estamos utilizando o caderno Aprender Sempre. Esse exercício está lá na página 66, tá bom? Então, sétimo ano lá na página 66 do Aprender Sempre. Então, a ideia é a seguinte. Rafaela tem 3 dados numerados de formas diferentes. Suas faces contêm os 6 números primos. Então, tem lá os 6 primeiros números primos. Que aí, ó, nós já fizemos isso ontem, você já pode saber quais são os primeiros 6 números primos. Então, anota aí, pega aí já o seu caderno, anota quais são os primeiros 6 números primos, beleza? Então, pensando nisso, Larissa desafiou os colegas ao posicionamento, né? No caso, ver aí, né, os colegas, referente aos dados de como, no caso, eles podem se posicionar. Então, por meio de multiplicações das faces. Então, eu vou jogar o dado. E aí eu quero saber dessa multiplicação, qual que resulta em determinado fator. Então, na seguinte ideia aí, ó, no caso, quem ficaria, né, no caso, voltadas para cima, quais números ficariam voltados para cima para obter o 130? Então, qual que é a ideia?
Eu vou jogar o dado, então eu tenho 3 dados só com os números primos. Aí eu vou jogar esse dado. Na hora que eu jogar esse dado, eu quero saber quais são os 3 números primos que eu multiplicando daria 130. Então essa seria a ideia. É possível? Não é possível? Como que eu consigo fazer isso? Qual que é a ideia para fazer isso? Pensando nisso também, ó, pode pôr na telinha, que é o seguinte, ó, quais são os números, né, no caso as faces, né, desse cubo? Será possível obter o 130 de forma determinada por Larissa? É possível multiplicar esses 3 números e dar 130? Se sim, que números deverão aparecer nas faces superior do dado? Quais são os números aí que você consegue? Se não, não consigo. E se eu tentasse outro número, no caso o número 100? É possível? Sim ou não? E se sim, quais? Então, 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho. É isso aí, Jonas. E o pessoal tá participando assim massivamente aqui, ó. Agora com 36.800 pessoas participando no nosso chat. E a maioria das pessoas responderam em relação ao 130, né? 2, 5 e 13. Entre eles, a escola Eunice Campinas, da Leste, né? Não falou qual Leste que é, né? A Escola Estadual João Rodrigues Bueno, de Sorocaba, um abraço para Sorocaba, participando aí conosco, e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, de São Carlos. Em relação ao 100, alguns colocaram aqui 2, 2, 5, 5. Né? Não sei se daria para fazer aí com... Né? Vamos deixar você Vamos comentar sobre Vamos deixar isso. você comentando. Beleza, então para esse exercício aí,
o que eu gostaria que vocês entendessem, principalmente, vocês conseguiriam fazer a fatoração simples, como muitos fizeram. Acredito que muitos alunos aí conseguem fazer essa fatoração aí bem simples, como vocês executam normalmente. O ponto, que eu acho que é essa questão, né, Tony? Sim. É a interpretação desse exercício, né? Então, o que nós temos que elencar, o que nós temos que fazer aí para esse exercício? Nós temos que entender se é possível, jogando os 3 dados, se daria para resolver ou não. Na telinha de vocês vai aparecer os 6 primeiras, no caso aí, os 6 primeiros números primos, né? Então, eu teria lá como faces possíveis o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Essas são as faces possíveis, né, Tony? Sim. É o que eu posso ter ali de possibilidade. Exato. Vamos fatorar então o 130 para ver se é possível, não é isso? Vamos lá. Então na telinha de vocês vai aparecer a fatoração, então vamos lá. 130. Então 130, barrinha ali bonitinha, e aí eu venho. Consigo dividir por 2. 130 dividido por 2, 65. Perfeito. Consigo dividir por quem? Por 5. Por 2 eu não consigo mais, lembra? Então Legal. eu não consigo ir para o próximo. Consigo dividir por 5. 65 dividido por 5, 13. O 13 só é possível dividir pelo próprio 13 porque é primo. Ou seja, então restou 1 ali, né, que é a ideia, né? Chegar em 1, e aí eu tenho 2, 5 e 13. Então é possível, né? Então para obter o 130, será necessário, no caso, lançar e sair os números 2, 5 e 13. Se eu conseguir essa ordem aí dos 3 dados, né, desses 3 valores, eu consigo aí, então, o 130 é possível. Sim, com 3 dados, possível. E o 100? O 100 eu já acho que não é tão possível assim. Vamos ver? Vamos lá. ver. Tô Então, o curioso 100, agora. vamos lá de novo no 100. Então, vamos fatorar o 100. O 100 tem o seguinte, divido por 2. Legal. 50. Dividido por 2, 25. O 25 eu consigo dividir por 5. Dá 5. E o 5 eu só consigo dividir pelo próprio 5. Cinco. Lembrando que são os fatores primos ali, né? Perfeito. Então, nesse caso aí, eu teria que ter um dado a mais, né? Para poder Exatamente. chegar Só nesse temos 3, valor. Então, só tenho 3 dados, eu não tenho 4. No caso, esse aí precisa de 4 números. Ah, eu poderia tentar juntar um deles. Aí não seria primo, né? Não. Então, por exemplo, se eu tivesse... Vou até colocar... Opa, deixa eu colocar aqui a caneta. Se eu tivesse 2, 2 e 25. Ou, sei lá, 4, 2... Opa, 4 não. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá de novo. Se eu tivesse, por exemplo, o 2... Opa, tirei a caneta de novo, hein? Vamos lá. Se eu tivesse o 2 e o 25. Não daria porque esse número não é primo, né? Não. Ele não encaixaria nos dados ali, no número de dados. Então, para o 100, não existe essa possibilidade. Tenho certeza que muitos conseguiram fazer essa fatoração, né? Como foi citado no chat. Tenho certeza disso. Qual que é o problema? O problema é que eu não tenho 4 dados. Aí que entra o ponto. Você sabe fatorar, você sabe executar, ler e interpretar, né, Tony? Que Exatamente. é muito importante Muito nesse bom, caso, muito bom. né? Não é isso? É isso aí. E olha só, tem a professora Linda chamando aí os alunos da Escola Comendador de Cachoeira Paulista. Vamos, alunos, né? É isso aí. Vamos, alunos, vamos Avante! participar. Avante, né? É isso aí. E os alunos da Nova Lusitânia, Escola Leonardo Lopes Bonfim, mandando um abraço para vocês também. Obrigado pela participação. Obrigado a todos aí nessa terça-feira de carnaval, um dia inusitado, né? Que geralmente acontece um feriado. Nós estamos aqui com muitos, né? Com a presença maciça aí dos alunos e professores. Muito obrigado mesmo. Vamos tentar uma próxima atividade. Nessa telinha aí, um pouquinho mais simples aí, né? Para cada número abaixo, escreva, se é possível, né? Várias decomposições, então, no que é possível aí ou não, sendo que uma delas, no caso, deverá conter somente fatores primos. Então, utilize, quando necessário, a notação aí, no caso de potência de base, né? Que aí eu vou explicar isso mais para frente. Então, a ideia eu quero que você decomponha esses fatores. E aí a gente vai depois avançar um pouquinho sobre a potência, tá? Então, escolha uma das duas, A ou B, tenta fatorar aí. Se você já conseguir aí, ó, no caso o aprofundamento, se você já conseguir, já dá uma olhada na potência, beleza? 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
continua a participação aí da galera, né? Super ativa aí no nosso chat. O professor João Paulo, né? Falando aí que o Jonas está parecendo a Malévola. Eu concordo, tá parecendo mesmo. Então, inclusive, foi até assunto do início, né? Que a gente estava comentando aqui. O que seria esses três, né? Então. Eu acho que é um boi-unicórnio. É, né? Unicórnio e boi, né? Ao mesmo tempo, dois, né? Boi-unicórnio. É isso aí. Olha só, o professor Ricardo perguntando: cadê os alunos do 7º A e do 7º B da Escola Canadá? Cadê, Jonas? Cadê esses alunos, né? E a resposta da questão, a maioria aí respondeu para o 36, né? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, né? Teve aqui uma resposta super interessante. Acabei subindo aqui. Cadê? Olha lá. A Escola Antônio Caio disse que o 36 pode ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, ou 4 vezes 9, ou 3 vezes 3 vezes 4, ou 36 vezes 1, 18 vezes 2, ou o 12 vezes 3. Muito bem, muito obrigado aí pela participação. É a professora Rosimeire, Escola Antônio Caio. É isso aí, entre outras, né? Boa, isso mesmo. Essas decomposições aí, essa forma, né, que vocês vão elencando, mano, critério é de vocês. A questão aí é que agora nós vamos fazer só com os primos, né? Nós vamos utilizar, tá caindo aqui, só utilizar os termos primos. Então vamos lá na telinha, tentar fazer a resolução aí. Então eu tenho lá o 36. Então o 36 ali, a barrinha, né? Então a coluna, uma divisória, não sei o que vocês chamam disso. Então a gente faz ali o traço e aí eu divido por 2. Então o primeiro fator primo. 36 dividido por 2, 18. Dividido de novo, o 18 eu consigo dividir por 2 de novo. Aí eu consigo 9. O 9 não é mais possível pelo 2. Eu vou tentar o próximo fator primo, né? O próximo termo primo que eu tenho é o 3. Então 9 dividido por 3, 3. O 3 eu consigo de novo. Por 3, 1. E aí eu consigo fechar. Então eu tenho na coluna aqui, né, Tony? Eu tenho o 2 e o 3 ali. Beleza. Aí que entra, né, o ponto, vou até escrever aqui do lado, ó, 2, 2, 3 e 3. Aí que entra o ponto do aprofundamento. Esses dois aqui, quando eu estou multiplicando, eu posso escrever ele ao quadrado, né? Sim. A mesma coisa acontece com o 3. Fica aqui, 3 ao quadrado. Então eu só posso, digamos, juntar assim, né? Eu só posso unificar esses dois fatores aí. Eu não posso multiplicar por mais nada, eu não posso juntar o 2 com o 3 e assim por diante. Então, aí, ó, um aprofundamento para vocês, né? A questão da potência. Mesmas bases, né? Então, eu teria aí, no caso, os expoentes 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Perfeito. Beleza? Muito bem. Vamos tentar no 18? O 18, se eu observar, eu já fiz aí a fatoração, né? Sim. Então, o 18 eu já tinha feito, se você observar, no exercício anterior. Então, vamos colocar na telinha para vocês enxergarem? Eu vou ver o seguinte. Então, vamos lá. O 18 já está aqui feito, ó. Daqui para baixo. Não precisava nem fazer de novo, né? Fiz uma vez só, mas vamos lá. O 18 eu consigo dividir por 2. Dá 9. Por 3. Dá 3. Por 3. Dá 1. Aí que entra o ponto, né? Eu tenho 2, 3 e 3. Eu só consigo juntar, digamos assim, né? Esses 2, 3, né? Porque ele está multiplicando, que digamos aí é a mesma base. Então eu vou ter, no caso aqui, ó, 2, 3 e 3. Eu tenho que copiar esse 2, e aí esse 3 vezes 3 pode virar 3 ao quadrado, né, Tony? Posso colocar nessa sequência, beleza? Show de bola. Vamos para o último exercício? Último exercício, mesma ideia, só que aí é a questão C e D. 50 e 25. Fatoração. 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Bom, Jonas, rapidamente falando aí, né, a maioria respondeu que o 50 é igual a 2 vezes 5 vezes 5 ou 2 vezes 5 ao quadrado, e o 25 é igual a 5 vezes 5 ou 5 ao quadrado. Entre eles, a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, de São Carlos, e os alunos do Dora Canso de Campinas, também dando a mesma resposta. Muito obrigado pela participação. Boa, isso aí. Então vamos olhar a resolução. Na telinha de vocês vai aparecer, então, o 50 lá na fatoração. Então divido por 2, né, que é possível, encontro 25. 25 eu consigo dividir por 5, que dá 5. 5 eu só consigo dividir pelo próprio 5, né, porque ele é primo, então resta 1. E aí que entra, né, 2. E no caso o 5 aqui, né, eu consigo colocar 5 ao quadrado. 2 vezes 5 ao quadrado. Se eu observar, eu já consegui resolver o outro, né? Então, o 25 dali já consegui resolver. Mas, colocando na telinha para vocês, eu consigo 25 dividido por 5. Então, resulta em 5. 5 eu só consigo dividir pelo próprio 5. Nossa, nunca falei tanto 5. 5 eu consigo só dividir pelo próprio 5. Aí dá 1. O 5... Opa, tá errado aqui, tá? Então, aqui seria 5, tá? Então, 5 vezes 5. E aí, o 5, no caso, vezes 5, seria 5 ao quadrado. Beleza, Tony? Perfeito. Então, perfeito. Essa ideia aí que vocês vão elencar, que vocês vão enxergar, nós podemos ver sempre a ideia também da potência, que é o número aí na multiplicação, ele se repetir aí mais de uma vez. Então, você conta aí a quantidade de vezes que ele aparece, e aí você tem, no caso, uma potência. Nós fizemos um bem simples aqui, que ele ia aparecer 2 vezes, por isso que está ao quadrado. É isso aí, perfeito. Beleza? Muito bom. Pode pôr a avaliação na telinha para eles, diretor. Então, avaliem nossa aula, coloquem lá se vocês gostaram ou não, se vocês gostaram do chifre, coloca se gostaram nessa ideia aí de carnaval. Beleza, Tony? Obrigado. Perfeito, obrigado você, Osmar, pelo convite. Um abraço Jonas. a todos os... Opa! Jonas, o Osmar sou eu que está disfarçado de Tony. É isso é. aí. Muito obrigado, Jonas, por essa aula e pelo convite. E a todos vocês que participaram. Um grande abraço. É isso aí, 7º ano, obrigado. E como sempre a professora colocou, avante alunos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.